Após a queda, nossa única rota de fuga é alcançar a Muralha da Borda. Uma barreira colossal de 1000 quilômetros de altura. Luis, Tila, Speaker e Nessus. Eu, Ada, serei a sua guia neste território hostil. Nossa sorte será testada ao limite. A muralha nos observa de longe. Ela é a nossa única esperança de salvação, ou o nosso fim. O episódio 9 começa agora. O silêncio que se seguiu à queda da Delia Bastar na superfície do mundo do Anel carregava o peso de uma constatação aterradora. A tripulação estava isolada em uma megaestrutura de escala divina, com os motores hiperbólicos destruídos e os sistemas de comunicação incapazes de atravessar. A sobrevivência dependia apenas de decifrar os segredos daquela civilização perdida e encontrar um meio de propulsão alternativo. Diante da imensidão de continentes artificiais e oceanos simulados, Louis traçou o único plano sensato. Eles precisavam alcançar a Muralha da Borda. Aquela parede colossal, que se erguia nas extremidades laterais da estrutura circular, parecia impossível até para a imaginação. 1000 quilômetros de altura, lisa, sem fim visível, sustentando a atmosfera inteira pela força do movimento do mundo do Anel. Tila observava a muralha como se ela a chamasse pelo nome. Havia nela uma inquietação curiosa, quase alegre, como se o perigo fosse um convite. Speaker caminhava em silêncio, atento a cada cheiro e a cada ruído da terra estranha, desconfiado de tudo que fosse bonito demais para ser confiável. Nessus, ao contrário, tremia a cada nova ideia de Louis, mas era exatamente a sua covardia que o fazia pensar em detalhes que os outros ignoravam. A jornada até a borda revelou sinais de abandono e de ordem ao mesmo tempo. Florestas alinhadas como jardins deixados por deuses meticulosos, rios que obedeciam curvas perfeitas, cidades vazias onde as ruas pareciam esperar o retorno de seus criadores. Tudo indicava que a muralha não era apenas um limite, mas um sistema. E sistemas tinham centros, acessos e segredos. Quando finalmente alcançaram a base da muralha, o grupo encontrou o primeiro desastre. O lugar estava protegido por mecanismos ainda ativos, embora cegos à presença deles. Dispositivos de manutenção despertavam ao menor movimento, elevadores sem cabine subiam e desciam em silêncio. Foi então que Nessus percebeu algo que os demais não viam. Não se tratava de uma fortaleza. Era uma cicatriz. Louis então fez a pergunta que mudaria tudo. Se a muralha contivesse a atmosfera, o que acontecia com o que ficava do outro lado? A resposta parecia absurda demais para ser ignorada. Talvez a borda não fosse o fim do mundo, mas a prova de que o mundo tinha sido construído em torno de algo ainda mais inacessível. Tila sorriu, como se já esperasse um enigma maior. Speaker mostrou as presas, desconfiado, mas disposto a continuar. Nessus, pálido, admitiu que preferia qualquer morte conhecida a uma descoberta dessas. Mesmo assim, seguiram adiante. No fundo de um poço de manutenção, atrás de placas corroídas e símbolos quase apagados, Louis encontrou o indício de uma rota antiga, uma passagem que levava ao alto. Não era um elevador, nem um corredor normal, mas uma infraestrutura de serviço usada por aqueles que haviam construído o impensável. A possibilidade era remota, porém real. Pela primeira vez desde a queda, o grupo não estava apenas fugindo da morte. Estava se aproximando de uma verdade capaz de redefinir o próprio mundo do Anel. A jornada até a base da muralha começou com a ativação dos recursos sobreviventes da nave. Usando veículos flutuantes auxiliares e os valiosos discos de teletransporte, os Tepindis, que permitiam saltos instantâneos de curta distância, a tripulação iniciou a travessia pelo solo artificial do mundo do Anel. A cada avanço, surgiam sinais de um planeta colossal em decadência. Eles cruzaram cidades fantasmas feitas de materiais desconhecidos, florestas projetadas com precisão matemática para se sustentarem sozinhas e desertos imensos onde o sistema de irrigação subterrâneo falhara séculos antes. O mundo do Anel não era apenas vasto, e ele estava morrendo em silêncio. Sob o sol eterno parado no centro do céu, contido apenas pelas gigantescas placas de sombra, a dinâmica do grupo se tornava cada vez mais tensa. Speaker to Animals, o orgulhoso guerreiro Xin, mantinha os sentidos em alerta absoluto,
farejando riscos biológicos que pudessem ter surgido nas biosferas abandonadas. Sua força brutal e sua confiança em combate davam ao grupo um escudo visível, mas também um temperamento que todo mundo temia provocar. Nessus, ao contrário, era a própria hesitação. O marionetista recuava diante de qualquer ruído estranho, qualquer leitura incomum dos sensores ou qualquer sinal de risco potencial. Sua prudência chegava a parecer covardia, mas muitas vezes era justamente ela que impedia a expedição de cair em armadilhas invisíveis. Tila Brown avançava com uma calma quase irritante. Havia nela uma serenidade que não combinava com o perigo da missão. Sua sorte genética parecia abrir caminho diante dela, dissolvendo obstáculos antes mesmo que se tornassem problemas. Uma ponte improvisada suportava seu peso quando devia ruir. Um atalho se revelava no momento certo. Um perigo passava ao lado como se tivesse sido desviado por uma mão invisível. Louis observava tudo em silêncio, dividido entre fascínio e desconfiança. A aproximação final da muralha da borda alterou drasticamente a percepção de espaço e tempo da tripulação. No horizonte distante, o que antes parecia uma linha tênue e acinzentada transformou-se em uma parede titânica que subia verticalmente, cortando as nuvens e desaparecendo na escuridão do espaço exterior. A imensidão da estrutura fazia com que os tripulantes se sentissem como formigas diante de uma montanha planetária. À sombra daquela barreira monumental, o ar tornava-se ligeiramente mais denso e o som do vento ecoava contra o material hiperdenso da base, criando um sussurro constante que lembrava a imensidão do vazio que o cercava do outro lado. Ali, na fronteira final do ecossistema do Anel, Louis e seus companheiros sabiam que estavam diante do maior teste de suas vidas. A muralha não era apenas o fim do mundo visível, era o início da sua única chance de fuga. Seu like e seu comentário impulsionam o vídeo. Seu compartilhamento faz a comunidade crescer. E sua inscrição garante que você não perca nada. Obrigado por tudo.